Gente, uma alegria muito grande estar aqui novamente, reunidos com a igreja, nesse domingo todo especial. É o domingo da ressurreição de Jesus. Nosso coral já nos trouxe uma mensagem linda, através da música, e vamos pensar um pouco a respeito disso, dessa ressurreição, desse caminhar de Cristo. Eu pedi para o Gabriel cantar esse hino, porque você já vai perceber por quê. Porque está lá em Lucas, o escritor disse, fica comigo, porque já é tarde e o dia declina. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 24, e nós vamos fazer a leitura do verso 13 até o verso de número 35. Lucas, capítulo de número 24, de 13 até 35. Vamos ficar em pé para fazermos a leitura dessa porção da palavra de Deus. Como já todo mês eu tenho falado aqui na igreja, eu peço desculpa porque eu ainda estou com a tradução velha e a igreja já está com a nova versão. Então, se uma nuance ou outra, você me perdoe. Eu ainda estou usando, já tem a Bíblia nova, mas você sabe como é que é, veterano, você sair daqui do esquema, não dá, né, Li? Você que é coordenador aí, já sabe. Então vamos ler. Eu vou ler e a igreja vai ouvir nesse instante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impelidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em palavra, e obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem sido uma visão de anjo, aos quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e com eles outros, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram
o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Podeis assentar. Pode jogar o tema, por favor? Esse é o tema para nós pensarmos nessa noite. Quando parece que tudo terminou. Esse é o cenário desse capítulo 24. Quando parece que tudo terminou. Não era um cenário de alegria, era um cenário de tristeza, não era um cenário de vitória, mas era um cenário de morte. Aliás, um parênteses aqui. Sexta-feira eu fui ao cinema assistir The Chose. Recomendo para toda a igreja. Olha, não pode perder. São bons filmes que aparecem na televisão e no cinema, e eu recomendo. Fecho parênteses porque nós estamos na semana da Páscoa e recomendo esse filme. Esses dois homens estavam muito tristes. Observem logo no início do capítulo que eu acabei de ler. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. A distância de Jerusalém até onde eles moraram era de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Das coisas sucedidas. Da tristeza que foi, da morte de Cristo na sexta-feira lá no Calvário, como as autoridades fizeram tal coisa. E agora, o que nós vamos fazer? Muitos dos discípulos de Cristo eram pescadores, largaram a sua profissão para seguir a Cristo. Eles dois também tinham deixado tudo para trás para fazer alguma coisa e seguir a Cristo. E agora? Estavam voltando para casa totalmente decepcionados. Decepcionados pela morte de Jesus Cristo. E é interessante, para nós é muito fácil, porque nós olhamos para trás, mas eles estavam vivendo aqueles dias. Jesus havia dito que iria morrer, mas que iria ressuscitar. Mas isso era muito difícil para eles. Como talvez seria também muito difícil para nós. Naquele contexto do que aconteceu lá na sexta-feira do Calvário. Lá no momento da crucificação de Jesus. Quando as autoridades levaram Cristo para a morte. E já é o 3º dia desde que tal fato aconteceu. Eu vejo esse cenário como essa frase, quando parece que tudo terminou. Quando parece que tudo terminou. Na nossa vida também, nós muitas vezes estamos como esses 2 discípulos. Parece que tudo terminou. Existem circunstâncias na nossa caminhada em que parece que tudo terminou. E estamos fazendo como aqueles 2 discípulos, voltando perplexos. Como isso pode ter acontecido? E o diálogo é um diálogo de dor, é um diálogo de tristeza, é um diálogo de lamento. É um diálogo de lamento. E os 2 caminhavam muito bem, conversando, quando entra um terceiro. Uma pessoa que eles desconheciam, um andarilho, que chega perto deles e resolve dialogar com eles. E pergunta o que eles estavam conversando, qual era a conversa, qual era o assunto. E eles então revelaram o motivo da conversa. Será que você é o único que viveu aqui nesses dias e não sabe o que aconteceu em Jerusalém? É muito interessante essa conversa. E Jesus disse, não. E eles ficaram indignados.
Como ele não sabia do fato aquilo? Então eles começaram a falar. Eles não enxergaram que era Jesus, diz a Bíblia. E eles então começaram a dizer o que havia acontecido. E Jesus perguntou quais são os episódios. E eles começam então a falar o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era profeta, que era poderoso em palavras e obras diante de Deus e dos homens, e como os sacerdotes e as autoridades entregaram à morte e o crucificaram. Veja a conversa. E nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Aqui é um problema histórico. O Império Romano estava dominando a Palestina e impunha um jugo muito alto sobre os judeus. Eles tinham que pagar tributos, não tinham a liberdade política. Era uma opressão muito grande. E havia dentro do povo de Israel alguns que desejavam uma rebelião. E muitos achavam que Cristo seria esse grande Messias, que iria fazer essa rebelião, que iria destruir esse império romano que oprimia o povo de Israel. É isso que eles disseram. Versículo 21, abra aí na sua Bíblia. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel do jugo romano. Mas, depois disto, já é este o terceiro dia e tais coisas não sucederam. Não sucederam. Parece que tudo acabou. Parece que aqui há um clima de derrota. E eles então, perplexos, dizem, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel e vencer isso. Um cunho machista, o que eles disseram? É verdade que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam e foram de madrugada no túmulo e não acharam o corpo. Voltaram dizendo terem uma visão de anjos que afirmaram que ele vive. Uma palavra depreciativa. Por que isso? E eles continuam um diálogo. De fato, alguns dos nossos foram lá e viram que as mulheres, mas não viram o corpo dele. Não viram o seu corpo. Até aí esse é o diálogo. Esperávamos que eles fossem redimir Israel. Algumas mulheres comentaram, mas parece que tudo acabou. Parece que tudo acabou. E Jesus, ouvindo aquele diálogo, aquela conversa, aquele cenário, e tendo aquela paciência que só em Jesus que a gente vê, porque eles não conseguiram ver alguma coisa a mais. Então Jesus Cristo fala, honestos e tardos de coração, para crer no que os profetas disseram. E dá uma aula de teologia bíblica, que eu queria estar lá, Edson, eu queria ter ouvido essa aula. Jesus deu uma aula de teologia bíblica. Olha o que nos diz a palavra de Deus no versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, Isaías, que foi mencionado muito no culto da manhã, expunha-lhes o que a seu respeito constava todas as Escrituras. Falou de Gênesis, falou dos Salmos, falou de Isaías, falou de Zacarias. Discorreu sobre o Velho Testamento todo, numa aula sintética de teologia bíblica para aqueles dois discípulos. Mas mesmo assim, eles ouviram e não, como a mocidade gosta de falar, não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Acharam muito bonitas as palavras dele, mas ainda nada.
E é interessante, aí veio a música que eu pedi para o Gabriel. Os frustrados de coração, abatidos de coração. Quando a gente está triste, e às vezes a gente, por querer, vai lá o Walter Evanizi lá em casa, e a gente conversa, mas estava doido que o Walter Evanizi fosse embora. Mas por educação a gente tem que perguntar o quê? Você não quer entrar? Não quer ficar um pouco conosco? Questão de educação. Tenho certeza que foi por educação. Porque do jeito que eles estavam, aquele viajante, aquele andarilho, que eles nem sabiam quem era, mas por uma questão de educação, eles resolveram convidá-lo. Já é tarde, fica conosco. Já é tarde, o senhor não tem nem para onde ir. E o dia já declina. Eu vejo aqui um convite de uma educação, mas não ainda enxergaram alguma coisa. E Jesus aceitou o convite e entrou. E foi participar com eles na mesa. No momento em que os dois estavam ali, participando daquela mesa, daquela ceia, aí acontece o grande milagre que nós estamos vendo nessa noite. Porque naquele momento, Jesus fez algo que eles logo lembraram. Na quinta-feira eles viram isso. Na quinta-feira Jesus participou da última Páscoa e instituiu a ceia. E Jesus pegou o pão, o que ele fez? O partiu e deu aos seus discípulos e disse: isto é meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, disse o Senhor. Por semelhante modo, também tomou o cálice e deu aos seus discípulos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Na hora que Jesus partiu o pão e entregou para eles, naquele momento, os olhos se abriram e enxergaram Jesus. Poderia ser que as mãos de Cristo estavam marcadas pelos cravos, também podia ser. Eles olharam as mãos de Jesus, ou simplesmente lembraram da mensagem de Jesus. A mensagem que Cristo fez quando ele partiu o pão e quando ele entregou o cálice. E aquilo mexeu nos corações daqueles dois homens. Eu queria ler Provérbios. Me ajuda aí, você que é o bom na nossa Bíblia aí. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Tem como... Isso. Meu Deus, é uma eficiência total aqui. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. É isso que eles estavam passando. O espírito deles estava abatido, porque Cristo, Senhor, a pessoa que eles amavam, imaginavam que seria o grande libertador de Israel, morreu. Aquele meu líder espiritual, que eu queria fazer tudo por ele, como diz Pedro lá naqueles momentos em Jerusalém, morreu. E o espírito dele se abateram. Como também diz a palavra de Deus que todos os apóstolos se abateram. Até que Jesus se manifestou sobre eles. E deu ânimo novamente aos corações ali presentes. Mais um provérbio, 15, versículo 30. 15:30. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. O olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Fortalecem até os ossos. Há muitos anos atrás, nós tínhamos lá em Niterói
um grupinho de jovens, adolescentes, que cantavam na praça. Eu, Sandra e outros. E nós cantávamos. Quem conhece Niterói, tem a lancha. A lancha, quando abre, saem umas 1000 pessoas. E os adolescentes e jovens, você imagina a cena, cantando ali. E a gente cantava. Cantava, geralmente, e tinha alguém que falava alguma coisa, e depois fazia um apelo se alguém queria aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Era um desafio, assim, todo mundo tremendo. Não penso que era fácil, não. Encarar ali aquela turma toda que sai da lancha. Mas um dia, saiu da lancha um garoto que estava como esses 2 discípulos. O nome dele é Toninho Gonçalves. E Toninho depois ficou conhecido no meio da mocidade. Toninho pegou a lancha, colocou no seu coração que ia dar uma volta e ele estava pensando em suicidar-se. Pensando em tirar a sua própria vida. E atravessou a lancha lá de Niterói, ou do Rio para Niterói. E se esbarrou com aquele grupo de jovens cantando músicas que ele não conhecia, mas que traziam alguma coisa no coração dele, que mexiam com ele. Ele ficou ali, ele ouviu as músicas, ele ouviu alguém falar algo, e houve um momento de uma oração, e ele foi lá na frente nessa oração. E aquele garoto deixou de ser aquele jovem perdido que estava desejando a morte e passou a ser um grande garoto dentro da igreja, no Evangelho, um testemunho vibrante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando parece que tudo acabou. E ali estava aquele garoto. Quando parece que tudo acabou. E abre os olhos dele agora. Aquela música que disse de Jesus. E ele então entrega a sua vida nas mãos de Cristo. Quando parece que tudo acabou. Você já passou por uma experiência como essa? Você confiava em alguém, era uma pessoa que você tinha total confiança, e eu estava participando do nosso grupo de estudo bíblico, conversando com um rapaz do nosso grupo, e ele tem uma empresa, e ele estava muito triste aquela noite, e eu falei, o que houve? Ele disse assim, meu gerente, que eu colocava total confiança nele, estava há 5 anos simplesmente me roubando. Levei um calote dele de 5 anos. E eu falei, fulano, que você tanto falava, que era o seu melhor gerente, que você entregava a loja. Ele falou, Ele falou, é uma decepção muito grande. Uma decepção muito grande. E pior, Romualdo, ele ainda teve a coragem de me botar no Ministério do Trabalho. Eu falei, realmente a luta é grande. Talvez você esteja ou tenha passado por uma experiência como aquele que meu amigo acabou de falar. Parece que tudo acabou. Aquela pessoa que você tinha uma grande confiança, depositava algo muito importante nela. Acontece um fato como esse. Assim estavam esses 2 homens. Eles estavam frustrados. A esperança tinha acabado. Parece que tudo acabou. Até que um momento se abriram os olhos deles. E eles então se encontraram com Jesus Cristo. Se encontraram com Jesus Cristo. E agora, nem repararam a hora. O que eles fizeram? Saíram correndo e disseram, nós vamos voltar lá 11 quilômetros e vamos falar o quê? Que vimos o Mestre, que Ele ressuscitou, que Ele não está entre os mortos, que não é mais uma pessoa que disse, mas nós vimos, nós somos testemunhas oculares da ressurreição de Cristo.
naquele momento que eles enxergaram Cristo, Jesus desapareceu. Como disse o pastor Mateus hoje de manhã, é o corpo glorificado, que é só mesmo Cristo. E depois lá, 11 quilômetros, o corpo glorificado de Jesus entra no meio daquela reunião com eles e diz: paz seja contigo. Meus irmãos, eu gostaria de pintar esse quadro nessa noite linda da ressurreição, para dizer para você que parece que tudo terminou. Há Jesus Cristo na minha vida, há Jesus Cristo na sua vida, há esperança para o meu coração e há esperança para o seu coração. Há esperança para o seu coração. Foi como é que eles dois se encontraram. E eles então sentiram isso, que Jesus era presente com eles. Fica, Senhor, conosco, porque já é tarde e o dia declina. Fica, Senhor, conosco. E o próprio Espírito Santo fala aos nossos corações nessa noite, para o meu coração, para o seu coração, de que há uma esperança em nossos corações, porque o nosso Deus não é um Deus morto, não é um Deus que está preso no túmulo, mas ressuscitou e está vivo e quer nos dar essa palavra de alento e de vitória. Quando parece que tudo acabou. Na minha vida eu passei já por alguns momentos em que eu digo que esse sermão esteve muito presente. Mais recentemente, há 13 anos atrás, 12 anos atrás, precisamente, eu achei que tudo acabou. A morte da Sandra foi um baque muito grande, uma dor profunda, algo que só quem passa entende. Eu sei que você está vivendo, eu sei que você vive uma dor muito grande. E parece que eu me sentia como esses dois homens aqui, quando parece que tudo acabou. Quando parece que não há esperança. Quando parece que não há solução. Mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito e nos ajuda, e nos levanta, e nos consola, e nos dá alento e de graça. E nós passamos a ser como esses dois homens, testemunhas oculares da verdadeira ressurreição de Cristo e da vitória e da esperança que temos em Cristo Jesus. Da esperança que temos em Cristo Jesus. E eu queria que você saísse dessa casa de oração nessa noite com o mesmo sentimento que carrego, não de derrota, mas de vitória e de esperança em Cristo Jesus. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, não está mais no túmulo do Calvário, ou lá no Calvário, ou num túmulo. Ele ressuscitou e traz com isso a esperança para os nossos corações, daqueles nossos também que um dia partiram. Quando parece que tudo terminou, Jesus chega, nos consola, nos alenta e nos dá a esperança da vida eterna. Como é que está o seu coração nessa noite? Como é que está a sua alma diante de Deus nessa noite? Eu gostaria de fazer esse apelo para o seu coração. Que você também dissesse como aqueles homens disseram: fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Porque somente no Senhor nós conseguiremos ultrapassar, vencer.
todas as barreiras. Aqueles homens enxergaram algo maravilhoso, que nós também enxergamos por meio da fé, que é a esperança que temos da ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Que você saia dessa casa de oração não abatido como eles entraram, mas saltando de alegria pela vitória, pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque já não são mais as pessoas que falam, mas os nossos olhos viram da ressurreição de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Será que a gente pode cantar de novo essa música? E quando estivermos cantando, eu queria que você orasse também. Se coloque em oração. Cante conosco em oração. E diga isso para Deus nessa noite tão bonita. Fica conosco, Senhor, porque o dia já é tarde. Vamos ficar em pé e cantarmos esse canto.